Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com a Fernanda Quilotti. Tudo bom, Fê? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda e Muito obrigado por ter topado. Vou falar uma breve bio da Fernanda, mas a gente vai direto para a conversa para não ocupar o nosso tempo com a parte de biografias. Mas ela é muito importante, porque filha da Isilda, neta da Isabel, esposa da Adriana, hoje à frente de uma das maiores companhias, né, do mundo, uma das maiores corretoras do mundo. Ela é psicóloga, mediadora, possui MBA em empreendedorismo e novos negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem uma jornada e uma vivência no mundo corporativo, né? Trabalhou muito na indústria química, a gente vai falar sobre isso, mas trabalhou também no Banco Santander, Henkel, Messer Gases, entre outras, e ela já atuou em M&A, a gente falou um pouco, a gente vai voltar nesse assunto, transformação estratégica e com pessoas, com prêmios como o GPTW, do Glassdoor, e influenciadora de diversidade e inclusão e também embaixadora da Sou Segura. Aliás, a gente, né, algumas pessoas aqui da Tex, a gente teve o prazer de conhecer ela no evento da Sou Segura, no Sou Segura Summit. Mulher, lésbica, candomblessista, corintiana e apaixonada por pessoas e vinho. Acho que é uma bela definição, né? E talvez isso ainda não caiba tudo. E vocês vão entender por quê. Fê, começando aí tua história, falando um pouquinho da sua bio, por que você acha importante colocar o nome da sua avó, da sua mãe? Por que essa é uma descrição de quem é você? Porque eu sou quem eu sou, porque a minha ancestralidade veio antes de mim. Né? A gente não pode nunca, eu acredito nisso, né? Não pode deixar de olhar para toda uma jornada, não pode deixar de olhar para tudo o que aconteceu antes da gente estar aqui e poder ser o que a gente é, independente de qualquer coisa. E aí, quando eu falo do feminino, ainda mais. Porque eu hoje estou aqui conversando com você e a minha voz vai ser ouvida por algumas pessoas quando tantas e tantas outras mulheres sequer tiveram a oportunidade de falar. E as que falaram foram mortas, queimadas e afins. Então, é também por conta dessa bandeira, e aí, intencionalmente, eu preciso falar sobre a Fernanda, mas antes da Fernanda, tenho que falar quem veio antes de mim. E quem foi a Isilda e a Isabel? Quem foram elas? Dona Isabel, analfabeta, costureira, nascida no interior de São Paulo, numa cidade chamada Iacanga, que fica bem pertinho de Bauru, onde minha mãe também nasceu, que é Dona Isilda. Famílias super... Minha família é uma família muito pobre. Tá. Né? Venho de uma família muito pobre. E a primeira pessoa a fazer faculdade na família, aquela coisa toda. Você tem irmãos, irmãs? Tenho uma irmã do primeiro casamento do meu pai, Flávia, e outras 2 irmãs do segundo casamento do meu pai. Então, assim, é uma família de muitas mulheres. Caramba! E como foi? Você veio para São Paulo para fazer faculdade. Dentro desse histórico, por que você foi a primeira mulher, a primeira pessoa na família a fazer faculdade? Por que você buscou isso? Como que isso aconteceu na tua vida? Eu já estava aqui, né? Eu nasci em São Paulo. Minha mãe veio para São Paulo com 8 anos de idade. Eu nasci aqui. Meus pais são testemunhas de Jeová, né? Então tem uma religiosidade diferente de mim e tem uma forma de olhar o mundo no feminino e no masculino também diferente. Sim. Né? E eu entendia, respeitava a visão deles, mas sabia que o meu mundo não era aquele, que eu precisava de um mundo diferente, de uma caminhada diferente de vida. E dentro deste mundo, dessa religiosidade, o papel do feminino é um papel de apoio, é um papel de suporte. Nunca um papel de comando e de protagonismo. Nunca. Né? E aí a minha avó, sábia, disse: a autonomia financeira é o que vai dar para você as asas que você precisa ter para voar. Então, como é que eu ia ter essa autonomia financeira? Trabalhando, legal, bacana, vou trabalhar. Mas, trabalhando, fui percebendo que se eu não me especializasse, se eu não estudasse cada vez mais, eu não ia conseguir alcançar outros níveis e uma autonomia cada vez maior para poder seguir a minha jornada. E foi assim que a coisa foi.
Que legal. Interessante, né? Como algumas outras vezes aqui no Talk, você mencionou, né? Sua avó analfabeta e é um conselho de um profundo conhecimento, observação e tudo mais, né? Porque você fala... Sabedoria não tem nada a ver com livro, né? Nada a ver, né? Ô, Fê, você... essas múltiplas facetas, né? Eu não sei, às vezes a gente fala... Por exemplo, essa definição, né? Como corintiano, o Boris veio aqui, né? O Boris Berdo, que agora é presidente do Sincor, mas corretor há muitos anos, cara, uma figura mega importante no mercado. E ele também coloca como definição corintiano. E é interessante porque, às vezes, a gente precisa colocar um pouco dessas definições para construir como as pessoas podem te enxergar também, né? Porque senão você é a diretora de RH da Marcha, né? E aí tem todo o estereótipo do que eu acho que seja um diretor de RH da Marcha. Uhum. Mas quando você fala, não, sou corintiana, sou lésbica, sou cantoblecista, parece que rompe com esse estereótipo. Rompe mesmo? Você acha que essas coisas se ligam de alguma forma? Ou, assim, por que essa forma de se colocar, né? Você acha que, até pela carreira que você sempre teve, né, mais executiva dentro de companhias multinacionais e tal, você acha que essa é uma construção importante? Não só é importante, como é fundamental. Eu estou na cadeira que eu estou, na Marcha. Isso não é a Fernanda. Uhum. Né? Então, quem é a Fernanda? Quando a gente transita com talentos, quando a gente lida com pessoas, a gente lida com o que as pessoas são, não com o que as pessoas têm ou onde elas estão. Porque tudo isso é passageiro. Absolutamente tudo. Sim. Então, quando você constrói relações e vínculos e pontes, você constrói com o que o outro é. E aí, quem é este outro? Então, você tem que saber quem eu sou. Uhum. Não onde eu estou. Porque meu sobrenome, até 1 ano e meio, nem do mercado de seguros eu era, né? Eu estava no mercado, estava numa indústria, uma coisa completamente diferente. Deixei de ser, porque eu mudei de indústria. É meio, né? Mas é isso, né? Porque se em algum bate-papo você se apresentasse como a diretora de uma indústria, ia formar uma imagem de quem era a Fernanda. Se fosse dentro da indústria de seguros, você forma outra imagem. Tem isso, né? Eu acho que romper essas visões assim é interessante. Você veio da indústria química, né? Uhum. Você está há 1 ano dentro do mercado de seguros. Como que foi a tua jornada dentro dessa indústria? Chão de fábrica mesmo, né? Um processo completamente diferente do que a gente está acostumado dentro do mercado de seguros. Como que foi a construção dessa carreira, né? Você sempre foi focada para eu falo gente cultura aqui na TEX, para RH, recursos humanos? Sempre foi uma área do teu interesse? Sempre. 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 Desde o primeiro estágio, assim, né? Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, o primeiro estágio que eu fiz já foi na área de recursos humanos. Não foi porque naquele momento eu não estava escolhendo recursos humanos, que eu, novinha... Você fez psicologia, né? Fiz psicologia, novinha, o que eu queria da vida? Eu queria ser terapeuta, ajudar as pessoas. Eu fui descobrir muito rápido que eu servia para qualquer coisa menos ficar numa sala. Então, mas se entender... Você acha que foi por isso que você foi para a psicologia? Para também entender as outras pessoas? O quanto se conhecer e conhecer as pessoas é relevante? Por que você foi para a psicologia? O que você buscava na psicologia? E se você encontrou, né? Quais foram os caminhos que você encontrou nela? Eu queria, pela psicologia, ajudar as pessoas a protagonizarem as suas vidas. Não falava desse jeito bonito que eu estou falando aqui hoje, não, tá? Como é que eu posso ser instrumento para ajudar essa pessoa a ter o ferramental que ela precisa para seguir para a vida dela? Legal. Vou fazer psicologia. Uhum. É aí que eu vou conseguir ajudar as pessoas. Só que aí eu percebi que dava para ajudar as pessoas de uma outra maneira completamente diferente, que não necessariamente em terapia. Porque eu percebi também muito rápido que terapia não era a minha pegada.
Deve ser difícil demais fazer. Ser terapeuta. Ser terapeuta. Para mim, não era a minha pegada, não dava. Então, eu fui fazer estágio em recursos humanos, porque assim, tá, vou fazer estágio, que eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar a faculdade, apareceu isso aqui, tá legal, tá, vou. Nem sei o que é, nem sabia o que era. Não tinha ideia do que era. E aí É isso. me apaixonei. Falei, é isso aqui. É aqui que eu posso ajudar as pessoas aqui eu posso dar o ferramental que as pessoas precisam. E aí, olha como a ancestralidade grita nessas horas. Naquele momento, eu não percebi a escolha que eu estava fazendo. Mas, em verdade, o que eu estava fazendo era... Eu estava sendo um instrumento do que a minha avó havia me ensinado. Como é que você vai ajudar o outro a ter autonomia financeira para que ele tenha o tamanho das asas que ele ou ela escolher ter? Sim. Eu fiz exatamente o que minha avó me ensinou, né? E aí, hoje eu tenho... Para mais pessoas. Hoje eu tenho essa noção. E aí, poder fazer isso dentro do mundo privado, do mercado, né? Aquela coisa mais de multinacional, formal, é tocar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. E na indústria, você toca layers muito distintos Sim. de pessoas, né? E é onde está a beleza da coisa. É louco porque as pessoas vão pro psicólogo, psiquiatra, terapeuta, tratar as coisas que acontecem muitas vezes no trabalho. E você ter a oportunidade de ali construir uma história diferente, né? É impactante. Bom, hoje já é o número 1 em afastamento no Brasil, previdenciário, o Código Internacional de Doenças Psiquiátricos, né? Então, a pandemia que fez isso. Não, a pandemia não fez tudo isso. Ela só pegou, abriu assim uma cortina, deixou entrar uma luz numa casa de uma humanidade que estava vivendo à sombra de si mesma. Foi isso que a pandemia fez. Quando entrou o raio de sol, você fala, cara, que merda é essa que é a minha vida? Tudo que a gente colocou debaixo do tapete uma vida inteira como humanidade, a gente começou por ficar, metaforicamente, dentro de casa, tropeçando no que estava embaixo desse tapete. Né? Aqui na Tex, o pessoal falava antes, era assim, quanto tempo você demora para vir para a Tex? 1h30. É tipo normal, né? 1h30, 2 horas, normal. Hoje em dia fala, quanto tempo você demora? Cara, não dá. Imagina 40 minutos no trânsito, assim, é impensável. E é isso, né? Porque, porra, é ruim pra caramba ficar muito tempo, perder muito tempo se locomovendo. Mas era um negócio que era aceito. Eu tô falando de um problema besta, perto de burnout, de várias questões muito maiores e impactantes, mas tão simples quanto essa é o quanto a gente era deixado de lado, né? Era coberto. E na indústria, trabalhando na indústria, você tem o chão de fábrica, é um mundo, e você vai indo para os escritórios, né? Pro escritório dessa fábrica é um outro mundo. Como que é lidar com mundos diferentes, tentando ter uma mesma cultura, uma lógica uniforme, né? Ser a mesma empresa com mundos diferentes, pessoas diferentes. É uma delícia, né? Fazer isso. É tesão real. Não que a gente não tenha também esses níveis diferentes dentro de seguros. Acho que o meu olhar é muito fresco. Então, talvez por isso... É muito bom isso, né? Eu consigo ver muito claramente que a gente tem layers bem distintos no nosso mercado também. Mas não tem como uma pessoa de gestão, de cultura, de recursos humanos, não importa o nome que a gente dê, fazer com que as coisas sejam compradas pela alta liderança da companhia, se você não tiver no chão de fábrica. Porque, em verdade, quem entrega o que tem que entregar para o mercado não é o presidente e nem o comitê executivo. É o operador, é o auxiliar. Sim. Que é onde está o coração da indústria. E no nosso mercado também não é diferente. Quem entrega não é o presidente. Eugênio, eu te amo, mas sorry. Não é você que entrega. Quem entrega é o técnico de seguros. Quem entrega é quem está lá, colocando risco. Então, tem diferença? Não, não tem diferença. E aí, como é que a gente... Por isso que eu vejo muita similaridade. Porque, na verdade, assim, né? Pessoas são pessoas, não importa onde elas estejam, a pirâmide de Maslow cabe em qualquer lugar do mundo. E aí, Mas a gente se convence um pouco de que tem essas... A gente tem a certeza que a gente é melhor. É interessante, você estava falando, a gente vai voltar, você estava falando do rolar cilindros, né? Na indústria que você já trabalhou.
E é isso, né? Se fosse numa vida normal, você fala, peraí, testa, vê, pega ali aquele negócio, vê se você dá conta. Mas dentro de uma empresa, tem verdades muito bem estabelecidas, né? E que ninguém para contestar ou para falar, eu preciso contestar. Daria para ser melhor contestando. É, é, fu- dentro dessas indústrias, quando você vai lá e começa a pensar em fazer diferente, tinha era ouvido? Fazia sentido? Quando você começou a ter ideias? Não. Principalmente de diversidade, inclusão e pertencimento. Não. Não éramos ouvidos. E aí você tem que falar a língua que qualquer mercado fala, que é o dinheiro. Então, assim, você quer fazer alguma coisa diferente? Que investimento, que retorno vai ter isso? Como é que esse retorno vai ser medido? E quando a gente, recursos humanos, começou, a gente precisa fazer a nossa meia-culpa aqui. Quando a gente começou a falar de diversidade, a gente também... Bom, primeiro não tinha estudo o suficiente para a gente poder entender, ou fontes muitas, para a gente poder beber de conhecimento, para mostrar que existe um caminho, sim, e que dá para fazer, dá para mostrar o retorno desse investimento que você está fazendo. A gente não pode esquecer que eu comecei a trabalhar numa época que não existia Google. Porque as pessoas não sabem, mas houve um mundo sem Google. Né? É verdade. Como assim você não tinha fonte para beber? Não, não tinha. Eu tinha Barço, tinha biblioteca. Tinha perguntar para o outro, ligar para uma outra empresa e falar, cara, como é que você faz? Hoje a gente sabe que a Alemanha fala de ESG há mais de 20 anos. Há 15 anos, quando eu comecei na indústria, ninguém sabia que a Alemanha já falava de ESG. Aliás, a gente nem sabia o que ESG era. Né? Então, não foi fácil. Teve que falar a língua a linguagem do dinheiro para que isso pudesse acontecer. Também falar de reputação. Gente, reputação é uma coisa que as empresas se importam no hoje. Sem dúvida. Não se importavam com reputação no passado. Não prestavam atenção nisso. A gente estava falando o conceito do cancelamento, né? Esse conceito de cancelar influencer, ele está sendo muito divulgado hoje porque as redes sociais trouxeram essa coisa para o todo. Mas esse cancelamento existe desde sempre. Então, a diferença é que as empresas no passado não se davam conta que elas estavam sendo canceladas, né? Porque elas estavam fazendo alguma coisa de errado e tudo mais. Que nem era necessariamente de diversidade e inclusão. Estou falando de coisa básica. Né? Básica não, de coisa importante. Tem uma marca aí de achocolatado que perdeu devido a rebolar. Parmalat. Aí eu estou falando de um escândalo público. Né? Parmalat. O que aconteceram com os bichinhos de Parmalat? Ficaram todos tristes. Então, olha o que... Hoje a gente fala de cuidar de... Uma construção gigantesca de uma marca, né? Destruída. Por quê? Porque alguém estava sentando ela tomando um monte de decisão inadequada e incorreta. Mas voltando para o que a gente estava falando, falar de diversidade, falar de reputação, falar de governança, isso a gente dá tudo nome hoje. Mas falar há 15 anos, começando na indústria, você está louca, eu tenho que investir em maquinário. Eu não tenho que investir em pessoas. E eu nem estava falando de diversidade naquele momento ainda. A gente estava falando de vamos desenvolver algumas habilidades como comunicação, negociação. Para quê? Para que isso? Para que fazer plano de sucessão? Né? Para quê? Não tem necessidade de fazer plano de sucessão. O cara é operador auxiliar 2 anos, operador 3 anos, líder 4 anos, é presidente. Não é assim. Não. Né? Que a coisa funciona. Pode ser um péssimo presidente. Pode ser o próximo cara a fazer com essa companhia o que fizeram na Parmalat. Né? Então, o que a gente quer escolher para o futuro dessa organização? Né? Sim. Como fazer, naquele momento, a indústria entender que, se não cuidasse da única coisa que efetivamente faz sentido ser cuidada, que são pessoas, você está literalmente colocando o futuro desta organização em risco. É isso que essa indústria né? Qualquer indústria, empresa, ela é o conjunto de pessoas que estão dispostos a viver a vida em prol daquela atividade, daquele negócio, né? Então, é um pouco muito negligenciado essa dimensão, né? Você fala, não, se precisar eu contrato outra pessoa, né? Não tem... até os termos, né? Termos como recurso, como, né?
muito industrial nisso. O asset mais caro que a nossa companhia tem são as pessoas. As pessoas não são assets. Eu conversei com o pessoal da Ituran, e a Ituran surge, né, o rastreador lá para resgatar os pilotos que caíam em combate e tal. Então ficava no corpo dele o rastreador para poderem buscar ele. Porque ele é o ativo mais importante, mais caro dentro da cadeia militar, porque aprender a pilotar não é trivial e não é qualquer um que consegue. Mas é isso, né? São assets. O mundo militar é totalmente nessa linha. E como essa organização empresarial vem muito do mundo militar, né? A organização que a gente conhece até pós-guerra, pós-segunda guerra, toda a estrutura hierárquica, enfim, eu acho que tem algumas coisas que ainda são meio olhadas desse jeito, né? De os executores muito pouco essa lida como as pessoas são. As pessoas têm múltiplas dimensões, podem múltiplas coisas. Na indústria é muito diferente de inseguro. Então, no mercado de seguros, ele é muito masculino, né? A gente fala alta gestão no mercado de seguros, apesar de ser uma indústria com maior número uma indústria que, percentualmente, o número de mulheres é muito alto, é maior do que o número de homens. Na indústria chão de fábrica, de vários ramos, a maior parte são homens. Você acha que tem similaridades, você tendo essa visão nova, né, de 1 ano e pouco dentro de seguro, você acha que tem similaridades? Quais são essas similaridades e diferenças entre essas indústrias? No recorte que eu venho, né, da indústria química, a base, então, assim, a maior parte dos colaboradores dessa indústria é formada por homens. Tá. Porque ela é labor intensive, que a gente fala, né? Então, a gente tem um chão de fábrica que precisa de muita gente. Então, tem uma base, né, muito mais de homens do que de mulheres. E você, bem verdade, disse, seguros a gente tem muito mais mulheres na base. Aí que buga a minha cabeça. Tá, são diferentes? São. Então, me explica por que são iguais. No resultado, né? Se eu tenho os conselhos igualmente não equânimes. Se eu tenho as presidências igualmente não equânimes. Ou seja, o patriarcado estrutural ou o racismo estrutural ou a não diversidade estrutural está para todas as empresas. Não importa. Né? Aí eu vou falar da minha perspectiva como mulher. Interessante. Né? O teto de vidro está igual. Eu fui a primeira mulher a sentar numa coordenação de um sindicato patronal da indústria química. Não tinha mulher. E, cara, eu só fiquei 15 anos. A indústria química existe desde que o mundo... sei lá, os que acreditam que Deus criou o mundo, ou depois que o Big Bang houve, não sei. Toquei, não sei o quê, o Adão ou Eva, ou aqui a Darwin e toda a evolução, e a indústria química. Porque a química está em tudo. Sim. E aí, a gente não está avançando. Então, temos que fazer diferente. Não é a falta da base, né? Não, na indústria é assim porque tem muito homem na linha de produção. Tá bom. E por que no mercado de seguros, que tem muito homem na dita linha de produção, também não tem... Tem muita mulher, por que não tem mulher em gestão? Por que não tem? Não é uma loucura isso? Como é que a gente não tem abraçado o que a gente fala no discurso, que é a diversidade? Aí, o que eu quero dizer com isso? Como é que você trabalha, por exemplo, para essa mulher poder voltar de uma licença maternidade e entende que quando ela volta de uma licença maternidade, eu não sou mãe, mas enfim, a gente tem políticas para isso, ela não vai conseguir ficar o tempo inteiro dentro desse escritório porque ela precisa amamentar. Ou se ela escolhe, porque ela escolheu fazer diferente disso, você não tem uma sala de lactação para que ela possa tirar o leite dela. E aí você vê uma mulher dentro de um banheiro tirando o leite. Um lugar mais contaminado que tem. Né? Então, assim, a gente também oferece estrutura para essa mulher. Por que a gente está falando só de maternidade e a gente não está trabalhando o que a gente tem que trabalhar, que é o conceito de parentalidade? Que, inclusive, quando você trabalha com esse conceito de parentalidade, você coloca para a mulher o lugar que a maternidade tem que ter e que ela escolheu dar para a vida dela. Não é você quem é responsável única e integralmente pela vida deste ser. Sim.
né? Que é isso, literalmente, que a sociedade faz. Aí eu estou falando da perspectiva de mulher, da perspectiva feminina. Como é que a gente vai falar da comunidade LGBTQIAP+, vamos falar de trans. Que, inclusive, Irina estava comigo no painel que você nos viu conversar. Como é que você vai trazer... Incrível a fala dela. Não, ela... Começar falando, eu só tenho mais 5 anos de vida, é impactante, né? E é verdade, quando a média é de 35 anos de uma pessoa trans, de vida de uma pessoa trans no Brasil. Que, aliás, é o país que mais mata pessoas trans. Então, como é que você vai trazer... Vamos falar das pessoas trans para dentro da tua indústria, quando a gente olha e fala, mas aí eu preciso de uma pessoa que fale inglês, mandarim, francês, seja formada em Harvard, aquelas coisas todas. E essas pessoas, muitas delas, não por escolha, têm atividades profissionais que não são ditas profissionalizantes. Então, a gente está trabalhando para construir essa base e também ensinar essas pessoas, que é um problema do mercado de seguros. Porque o mercado de seguros, a gente tem o meu olhar fresco. Quem não concordar, a gente, sorry. Talvez eu veja diferente lá na frente, mas o que eu enxergo hoje no mercado? São as mesmas pessoas transitando pelas mesmas empresas. É basicamente isso que a gente vê. As danças das cadeiras, né? Com os mesmos atores e atrizes. E os mesmos problemas, porque a gente não está formando a base. Aliás, não é só a gente que não forma a base. Muitas indústrias não formam a nossa base. Por que a gente não está formando essa base? A gente tem que formar. Porque a gente nem tem uma universidade, por assim dizer, né? E, número 2, ninguém acorda e fala, quero ser corretor, hein? Sonho de vida é ser corretor. Ninguém faz isso. Como é que a gente também mostra que esse mercado é um mercado atraente? Sim. E como é atraente este mercado? Sim. Vamos trabalhar a base? Pô, vamos desenvolver aprendiz, vamos desenvolver estagiário, tudo isso é muito legal. Vamos desenvolver pessoa trans também? É investimento. Então, aí eu fui para além, né, de mulheres, mas quando a gente fala de ter mulheres sentadas em conselhos administrativos ou conselhos executivos, a gente também tem que olhar o feminino em todas as suas facetas. Mulheres, ótimo. Mulheres negras, temos? Muito pouco. Quando a gente olha hoje, as CEOs que hoje estão sentadas nas cadeiras em que estão não são negras. Então... Até pouco tempo atrás, mal, eu acho que não tinham mulheres sentadas nessa cadeira executiva. Né? Imagina a mulher trans. Imagina a mulher trans, imagina a mulher negra. Você arruma muita confusão, você briga muito. Porque até são assuntos que muitas vezes, assim, tem até corretor, quando a gente aborda pautas, assuntos como esse, tem corretor que fala... até achei legal o negócio lá que vocês fizeram sobre aquilo, assim. A pessoa mal sabe falar, né? Assim, ou é tanto preconceito. Só que pra gente é meio óbvio, assim, a gente gosta dessas e às vezes a gente arruma algumas brigas por isso. Agora, imagino que você, nas posições que você ocupou, não é simples, né? E se for um negócio que pra você é tão... profundo, incomode ainda mais, né? Então, eu acho que é meio... talvez seja natural arrumar algumas brigas por isso. Você arruma algumas brigas? Hoje eu já não arrumo mais, porque a maturidade não pode só ser a perda do colágeno, né? Tem que trazer um pouco de sabedoria, não é mesmo? Mas eu já arrumei muita briga. Muita briga. Imagina, muito mais nova, quando eu era interrompida numa reunião. Não tinha termos, né? Não tinha definições para isso. Não existia. Não. Mas você sabia que era um desrespeito muito grande, né? E aí eu me senti... É aquilo, bate, você sente a dor, é visceral, tá errado, né? E não é porque é mulher ou é homem, porque é, no mínimo, uma falta de educação. No mínimo, né? Falta de berço. E aí... Não, mas eu tava falando... Não, mas... E aí já levantava a voz. Aí, por quê? Ela é... Funk. Que isso, elas estão descontroladas. Nunca vou me esquecer desse funk, porque eu estava em uma empresa, que não vou aqui trazer dados científicos,
Quando este funk foi lançado, e eu lembro de estar em uma reunião, uma gerente sênior ser interrompida na reunião, e ela se posicionou. E quando acabou a reunião, todos os homens cantaram este funk para ela. Tá brincando. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, vou me calar? É agora que eu não vou me calar mesmo. É agora que eu não vou me calar mesmo. Porque naquele momento, eu não era uma gerente sênior. Eu estava longe de ser uma gerente sênior naquele momento. Eu quero estar nessa cadeira que ela está. Mas eu não quero passar por isso que ela está passando. Como é que eu vou fazer diferente? Como é que eu aprendo para fazer diferente? Uhum. Mas, sim, eu arrumei algumas brigas. Eu tenho pessoas que se tornaram amigas e que entraram para minha vida pessoal depois do trabalho, não do começo da minha carreira. Porque eu brigava demais. Tava errado, e tá errado, né? Assim, não é. Você tem que. Você cria mais muros, né? Assim. Muito mais. Você tem que defender o teu ponto de vista, mas tem que defender o seu ponto de vista de uma maneira adequada. E como é que você faz isso? É com conteúdo. Aí Sócrates nos ensina lindamente, né? É só fazer o questionamento socrático e começar aí. Vai nos teus porquês. Vai. Chega uma hora que aquela pessoa que tem porque mulher não pode rolar cilindro, não tem mais resposta para dar. E aí você tem argumento para provar que você, em absoluta ausência de argumento, só não vai entender se não quiser. Aí é uma escolha. Porque a ignorância também é uma escolha, né? Sim. E nesse exercício, às vezes, a pessoa tem a brilhante ideia de testar, né? Não tem mais para onde ir, né? Então, vamos ver. Ou botar o crachá na mesa. Ou eu estou falando que não dá, acabou, né? Aqui a gente já escutou algumas vezes, né? A gente tem uma pessoa que trabalha em projetos aqui na Tex que veio de indústria. E ela falou, uma das vezes que ela falou, comparando, dando exemplo, ela falou, cara, o que eu acho incrível aqui é que as pessoas me escutam e me tratam, tipo, como só mais uma pessoa do grupo. Então, quando eu tenho uma opinião ou quando eu estou falando, ninguém sobrepõe aquilo, tá escutando e tal. E assim, pra gente, quando a gente ouviu isso como um elogio, pareceu a coisa mais absurda do mundo, assim. Mas peraí, não, eu não entendi o elogio. Me explica como era para eu entender o que é o elogio. Então tem histórias que são como essa que você contou, que são bizarras, né? Mas que às vezes em alguns mercados, em alguns lugares é o comum. Eu vejo com alguma frequência mulheres espetaculares, muito boas, e que frequentemente ela mesma não tem essa visão dela ou tem medo de assumir outras posições e tudo mais. Você acha que isso isso é reflexo? Também. Mas isso é muito comum, né? Alguns estudos, inclusive, não vou saber aqui de cabeça, tá, gente? Mas a gente pode depois procurar. Harvard tem, a Forbes também tem estudos nesse sentido, de que quando uma mulher tem uma oportunidade de trabalho, ela não se candidata porque ela acha que ela não está pronta, né, para aquela vaga, ainda que ela esteja literalmente 100% pronta para a vaga. O homem, se ele está 40%, ele já se candidata. É assim, né? Então, a gente não consegue. Mas quando a gente fala que a gente não consegue entender o tamanho do poder e da potência que a gente tem, é porque aí tem que estudar. Aí olha a história do feminino no mundo, né? O quanto este feminino foi calado no mundo. O quanto esse feminino foi colocado num lugar de reprodução. Não precisa ir muito longe, gente. Mulher, feminicídio, como assim é uma lei de 2015. A gente está em 2023. Mulher passou a votar não tem muitas décadas. Mulher não podia ir à faculdade. Então, a gente tem um avanço enorme. Se você era considerado... Aliás, né? A mulher era patrimônio do homem. Uma mulher só podia casar se o pai assinasse o casamento. Então, se você, até mais ou menos uns 42 ou 45 anos, me falha a memória, era um patrimônio, ou um pedaço de móvel, porque se você é um patrimônio, uma coisa, um objeto, para você aprender a falar,
é uma dificuldade. Então, para você colocar a tua voz é uma dificuldade. Quiçá para entender o tamanho da potência que você tem. Que aí é um mergulho. Tem muito caminho. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente, as mulheres, e o Sou Segura faz isso lindamente. As mulheres que já se perceberam neste lugar, e aí eu não estou falando de poder porque a cadeira de presidente, não é isso. O papel que tem dentro do privado e que pode ter do público, se assim também quiser, tem a obrigação, na minha perspectiva, Fernanda, ancestral, de pegar na mão da outra e falar, amiga, vem cá. Como é que eu te ajudo? Ah, então vamos fazer um programa de mentoria, que é o caso da Segura, né? Ah, vamos fazer um programa de mentoria, aí as indústrias, as empresas. Vamos fazer um super programa e colocar 70... Tá, tudo isso é muito legal, mas você que já está num lugar de privilégio, gerente, coordenadora, não importa o teu cargo, se você já se deu conta desse teu lugar, desse tamanho que você pode ter, pega uma mulher. Se você fizer isso para uma mulher, tá ótimo. Já pensou se só uma mulher pegasse na mão de mais uma mulher? Não precisava de mais nada, né? Temos como obrigação no mercado corporativo criar ferramentas para poder desenvolver essas mulheres, para que elas possam seguir para os conselhos, que é aquela pergunta que você fez, por que não avança? Tem uma série de questões de vida prática que as políticas precisam abraçar, mas tem também algumas questões de desenvolvimento mesmo, de competência, que a gente tem que fazer dentro das organizações. E a mentoria faz isso e faz isso muito bem para a mulher, ajuda demais a mulher nesse seu desenvolvimento, no reconhecimento dessa sua potência. Estou falando muito do feminino porque é o meu lugar efetivamente, tá? Mas também porque trabalha um outro lado, que eu não sei, a Sou Segura se dá muito conta disso e é proposital e é intencional. Você trabalha o aliado nisto. E no mundo masculino, eu preciso desse homem do meu lado. Entendendo o porquê que em mim dói. Ele não entende a dimensão da dor, mas entendendo o porquê que em mim dói. E aí sim a gente tem condições de poder avançar para o mercado e romper com essa barreira. E a mulher escolhe onde ela quiser sentar. Incrível. Qual que é um projeto que você se orgulha de ter conseguido implantar uma mudança dentro dessa jornada tua em RH? Algum que tenha sido emblemático para você? Bom, com certeza a diversidade, todo o programa de diversidade e inclusão na última companhia em que eu estava, mas eu vou falar de um programa especificamente, que eu fui madrinha quando ninguém acreditava, que chama Mude com Elas, que é dentro da indústria, para meninas negras que estejam necessariamente em comunidades, entrarem no mercado, né, na indústria química, como menor aprendiz. Só 2 empresas compraram essa ideia da Câmara de Comércio da Alemanha naquele momento. Eu falei, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos ver o que dá, como é que a gente pode fazer isso acontecer. E hoje é um programa estruturado, dá super certo, é levar a autonomia financeira para a menina negra que está lá na comunidade e que tem mente tão brilhante quanto. Tão brilhante quanto. Quantas empresas tinham na Câmara de Comércio Brasil e Alemanha? Uma porrada, né? Gigante. Não, 2? Naquele momento, 2. Interessante, né? A Patrícia me ligou e falou, você topa? Eu falei, não sei nem o que é, mas vamos embora. Como que você conheceu a Sou Segura? Quando eu cheguei no mercado de seguros, antes de eu entrar no mercado de seguros, eu estava dando uma estudada naquela fase de namoro, mudo de empresa. Quando eu vi a Sou Segura, eu falei, cara, tem uma potência aí, hein? Porque na indústria química, a gente tem grupos, mas são grupos muito isolados. A Sou Segura não é uma coisa isolada. A Sou Segura, ela permeia todos os níveis desse mercado. Isso é muito interessante. Falei, isso aqui é interessante. Bom, vim para o mercado de seguros e entrei na marcha. A primeira coisa que eu fiz foi, quem dá marcha está na Sou Segura, que eu quero conhecer Simone. A Marche já era patrocinadora? Já, a Marche, né? Já é patrocinadora há muitos anos. E aí a gente tem embaixadora e diretora, né? Nós temos os 2. A Paola, que é diretora da Sou Segura, e a Duda Tênis, que é embaixadora da Sou Segura. Falei, eu quero que vocês me apresentem para Simone. Tá bom, tá aqui. Pronto.
Aí eu conversei com a Simone, a gente se apaixonou e estamos aí. E hoje tenho, assim, a grata felicidade de dizer que sou uma das embaixadoras também. Você é mentora? Você tá dentro desse programa de mentoras da Sou Segura? Tô. Tá? Aliás, o kickoff é hoje. Ah, é? É hoje. Que legal, que legal. Eu vejo os programas da Sou Segura, acho muito bem estruturado, assim, é tudo muito... É fascinante como tem crescido e como tem impactado cada vez mais. Sou fã de todo mundo lá da Sou Segura, sempre que tenho a oportunidade de participar, eu adoro. Conta um pouquinho, quando a gente fala de diversidade e inclusão, o que isso significa para as pessoas, talvez estejam ouvindo a gente, que entendem isso mais como é o assunto da moda, é porque, sei lá, qual é a interpretação, mas o que isso significa de verdade dentro da empresa? Quando você passa a pensar em diversidade e inclusão, quando você passa a montar seu programa de recrutamento de forma a permitir que pessoas diferentes de você possam entrar na empresa, qual que é o resultado que isso pode gerar para essa companhia, independente do tamanho? Se as pessoas jogarem no Google o que é diversidade, inclusão e pertencimento, vai ter um monte de frase bonita. Tá. Diversidade é chamar todo mundo pro baile, inclusão é convidar para dançar, pertencimento é que cada um dança do jeito que quiser. Essa é uma das frases... Essa é um dos maiores slogans que tem. É bonito, é muito bonito mesmo, é romântico, né? Como é que eu vejo diversidade e inclusão nas companhias? Tão simples quanto... Se eu não tiver dentro de uma empresa o reflexo da sociedade, percentualmente falando, não estou nem especificando aqui pilares XPTO, não. O reflexo, eu estou colocando a sustentabilidade do meu negócio em risco. Ai, Fernanda, que coisa chique que você está falando, né? Então, a gente tem falta de talento no mercado, por quê? Porque lá, antes de Revolução Industrial, sei lá quando, uma estrutura de sociedade decidiu que só homem trabalharia, só homem branco trabalharia, que, bom, o negro não podia trabalhar, né? Porque ele era escravo, era outro tipo de trabalho. Trabalhava pra cacete, só não... Né? Era outra coisa, era uma máquina, o negro era uma máquina. E aí você olha hoje... O último estudo da Mercer, que é parte, né, do nosso grupo, dos talentos do futuro, o último estudo apontou que nós já temos hoje, no Brasil, um gap de 500 mil de profissionais para o break-even em tecnologia. Aí, como é que eu vou garantir, pensando em inteligência artificial, o futuro dos negócios, quando eu já estou hoje com 500 mil de... Já tem uma dívida de 500 mil. Né? E aí, da onde eu vou tirar essas pessoas? Os mesmos meninos, poucos, brancos e todo o resto. Então, portanto, diversidade é o reflexo. Se eu tenho 56% na população negra, eu deveria ter 56% de pessoas negras dentro da minha organização. Se eu tenho 52% de mulheres na sociedade, eu deveria ter 52%. Porque aí eu tenho uma companhia que efetivamente é reflexo da sociedade. Então, eu consigo trabalhar com a sustentabilidade desse negócio. Para além do que isso também traz, que é a coisa toda bonita e romântica. Se eu tenho pessoas que têm bases diferentes, histórias diferentes, jornadas diferentes, eu tenho pensamentos diferentes, e tudo isto junto me traz uma pluralidade para novas ideias, novos produtos, né? E aquilo que é de produto, né? Quando a gente sai de seguros, mas que passa por seguro. Porque tudo passa por seguro, né? Porque tu tem risco. Quando você sai de seguros e olha, por exemplo, vou criar um produto novo, sei lá, uma comida nova, um congelado novo, um shampoo novo. Se você não tem dentro da tua empresa também pessoas que consigam atender a essa sociedade, porque a sua empresa não reflete essa sociedade, você vai vender para quem? Você vai criar o band-aid de cor de pele que é branco, né? É isso. É isso. Então, tem que ter. Traz resultado financeiro para a companhia, é só ir até a Bloomberg. A Bloomberg tem um indicador GEI, Gender Equality Index. É um indicador em que ela traqueia
as indústrias que têm mulheres em cargos de gestão. E quando ela faz esse tracking, ela mostra neste indicador dentro da Bloomberg que as empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança, de tomada de decisão, porque é onde eles conseguem mensurar, né? Então, é a superintendente, a diretora, é a vice-presidente, é a pessoa sentada no conselho administrativo ou executivo, tem um EBITDA maior. É uma coincidência? Seria muito cósmica essa coincidência, né? Sim. Não. Sim. Então, é dinheiro na mesa. Ao não refletir uma sociedade, eu não só não converso com o meu consumidor, que vai comprar aquilo que eu tenho para vender, porque eu só estou colocando uma propaganda de margarina com toda uma família branca bonitinha sentada, e as famílias não são isso, né? Sim. Como eu deixo de falar com o meu consumidor, eu deixo de falar com o consumidor futuro e eu deixo de falar com o talento futuro, porque esse talento não vai querer trabalhar para mim. Porque não conversa, né? Não conversa comigo. E cada vez mais a gente estava falando sobre cancelamento. Cada vez mais as empresas estão sujeitas a essa avaliação das pessoas, né? Assim, como cancelavam antigamente que não tinha cancelamento? O exemplo que você deu, iam embora da empresa, né? Iam trabalhar em outro lugar. Mesmo quem não podia escolher exatamente onde vai trabalhar, aqui eu não quero e em primeira oportunidade eu estou fora. Então, construir uma empresa baseada no que a sociedade tem demandado, o que é a sociedade hoje em dia, é fundamental, né? Para a permanência desse negócio. E pessoas de alta gestão estão expostas a isso, a terem esse cancelamento interno, não é isso? Totalmente. A gente fala do conceito de cancelamento para redes sociais, de influencers e tudo mais, mas é isso, as empresas já eram canceladas antes, a gente não dava esse nome. E, acima de tudo, lideranças são canceladas. Fernanda, mas você fala de um lugar hoje de privilégio e você está numa empresa ou no mercado em que as pessoas podem escolher, diferente de onde você veio de um auxiliar de produção. A auxiliar de produção também escolhe, porque escolhe a liderança com quem está lidando. Aí a gente tem os índices altíssimos de turnover, altíssimos, que são dinheiro indo pelo ralo. O tempo inteiro, dinheiro indo pelo ralo. Como é que você não vai trabalhar os conceitos de diversidade e inclusão para conversar com toda essa fluidez de ser humano, toda essa pluralidade que está ali dentro? E ensinar também, né? Porque a liderança tem esse papel também de ensinar, aprender a ensinar, né? Porque tem muita gente que nunca lidou com alguns conceitos de vida e vai ter que aprender. Como assim? Eu estava na Anshan não vou me lembrar agora, quando a Ana Minuto, que é incrível, falou assim, eu não sabia que eu era negra. Eu me descobri negra, eu não sabia que eu era negra. Olha que loucura. Olha o que a gente fez. Né? Então, é só um exemplo do ensinar também. E aí, quando você, companhia, tem uma liderança que entende a importância da diversidade e inclusão, uma liderança que respira verdadeiramente diversidade e inclusão para além das políticas da companhia, nas suas próprias vidas, porque aí que tá. Não adianta você ter um discurso bonito dentro de casa, se as suas redes sociais, porque isso, né, não é só LinkedIn mais hoje, não tem uma pessoa negra que faça parte da tua vida. Isso é visto, isso está sendo olhado por todo mundo. Então, você tem um discurso muito bonito aqui. Perfeito e retocável. Lindo, né? E aqui, na tua vida mesmo, não. É questionável isso que eu estou dizendo? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu estou fazendo uma aposta nisso. Por que eu estou fazendo uma aposta nisso? Estou comprando esse risco. Eu estou comprando esse risco porque essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho tem feito questionamentos que as nossas gerações não faziam e não fariam. Então, a gente tem que estar muito pronto para questionamentos que virão de todos os lados. E não adianta tentar calar essa geração, porque ou a gente aprende com eles a questionar, ou a gente vai ter um outro problema de talento lá na frente. Né? E aí o RH faz o quê dentro da empresa? O RH tem que contratar e demitir, que é isso que eu sei, tá? Que é isso que as pessoas acham que o RH faz. A parte burocrática e administrativa. Né? Contratar e demitir. Como é que você, RH, vai garantir
que a estratégia e o crescimento necessário de NOI para sua corretora ocorra quando, e não somente por pessoas, porque a gente não tem máquina, se você não fizer uma escuta ativa e entender o que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas querem e esses questionamentos todos. Então, de novo, garantir o futuro do negócio. Incrível. Fê, como que... Você deu o exemplo, eu fiquei pensando, você deu o exemplo de uma mulher em algum cargo puder ser mentora, ajudar outra que está num outro cargo. Como que pode fazer isso? Assim, para alguém que ainda não sabe muito bem, não participou de nenhum processo de mentoria para saber qual o framework disso, como começa? Como ser uma mentora? O que é ser um mentor de alguém? Essa pergunta é muito legal. É claro que a gente está falando aqui para um público que está sentado em multinacionais, algumas com, outras sem processos de mentoria, né? Estruturados e tal. A Sou Segura tem e está ali à disposição e gratuitamente para as mulheres deste mercado poderem se candidatar. A gente vai já para mais um daqui a pouco. Mas acho que ser mentor ou ser mentora passa por querer compartilhar. A primeira coisa, antes de pensar em estrutura, Tá. você tem que querer compartilhar. Porque não é um processo de coaching. Não tem um ferramental. Eu vou como... Até porque um coach estuda para ser coach. Eu vou ensinar você como é que você vai falar de uma maneira mais assertiva. Não é isso. Passa por primeiro querer... O que eu vivi, o que eu senti na pele que foi bom ou que foi ruim, mas que eu aprendi com os dois lados e que eu sei que se eu compartilhar essa experiência, vai ajudar um outro alguém. Então, passa por isso. Quero compartilhar? Quero. Aí eu não tenho que compartilhar. É impossível um ser humano não ter o que compartilhar. Todo mundo tem. Como diria um engenheiro com quem eu trabalhei, só os burros aprendem por experiência própria. Os inteligentes aprendem pela experiência do outro. Então, se você tem alguém que quer compartilhar uma experiência e alguém que quer aprender, pronto, já está aqui o processo de mentoria. É o básico. Dá para ter estrutura? Dá. Então, assim, a gente ajuda, na verdade, corporativamente falando, a dar um mínimo de framework, sabe? Olha, compartilha a tua experiência profissional, compartilha as suas experiências pessoais. Porque tem que deixar a vida pessoal do lado de fora. Isso nunca existiu, gente. Não existe. Eu já fiz muito esforço para isso e me custou muito caro e não vale a pena. A gente adoeceu, as pessoas ficaram doentes. Eu cresci um pouco assim, ser trabalho, casa, vidas completamente diferentes, tem uma cisão nessa história. Mas não é, né? Assim, apesar de hoje parecer muito mais óbvio, naquela época não é, porque a tua potência realmente está em quem é você, né? É isso que faz você fazer sentido naquele ambiente, naquela empresa, naquele negócio. Então, se você deixa de ser quem é você para estar lá, não vale a pena, né? Cara, as empresas antes faziam propagandas, né? Propaganda, que eu tô falando propaganda mesmo, na televisão. Né? Para venderem seus produtos com uma puta de uma estrutura e tudo aquilo para poder convencer o consumidor a comprar. Hoje, você usa a vida pessoal de um influenciador ou de uma influenciadora para vender o teu produto. O teu produto é parte da vida. Então, olha como a coisa é. É o todo da pessoa, é o todo daquele influenciador que conversa com uma série de pessoas iguais, que vende aquele produto, que eu tô aqui no podcast com você bebendo uma água. Não tô falando da marca que a água tem, eu só tô tomando a minha água. E aí cresce a venda dessa água loucamente, porque a Fernanda aqui, talvez um dia seja influenciadora, né? Oi, gente, tô aqui à disposição. Marcas. Marcas, né? Me contatem para publi. Então, assim, tá aqui. É só isso. Então, a gente nunca... Mas o que a gente fez? A gente adoeceu uma série de pessoas nesse caminho. A gente fez isso como sociedade. Sim. Porque a gente achava que tinha que ter uma diferença. Bom, também é público. Eu fui demitida em 2009, publicamente, nacionalmente, porque eu era uma líder muito democrática. Porque eu ouvia demais as pessoas. Então, assim, hoje a gente ensina a liderança a ser situacional, a ouvir. Falamos no Sou Segura sobre o líder espiritual, que não tem nada a ver com religião,
que tem a ver com esse olhar do todo para o todo do ser humano. Então, quando eu estou fazendo a aposta da liderança ser cancelada, vai na minha que vocês passam de ano, gente. Apostei na democracia e está fazendo sentido. Fê, que história é essa? De nacionalmente demitida? Eu não sei. É porque eu fui aprendiz do programa O Aprendiz. Ah, você foi aprendiz? Fui. E aí eu fui demitida. Pelo Justus? Foi, Ele me demitiu. Passei. Por você ser muito democrática. Quando joga no Google, democrática demais. Interessante. Não é o máximo isso, cara? Interessante ter sido condenado por alguma coisa que... Interessante e duro, né? Mas por alguma coisa que hoje em dia é um absurdo completo, né? Hoje em dia tem muita gente ganhando dinheiro para ensinar o outro a ser democrático. Situacional. Ele, inclusive, deve estar... olha aqui, eu tenho a história do Alan Turing, né? A pessoa responsável por ter encurtado a Segunda Guerra Mundial muitos e muitos anos, o cara que decodificou lá, tem o filme, né? Jogos de imitação, uma coisa assim. E ele era homossexual. E tendo feito tudo que ele fez, trabalhado por Churchill, assim, ele foi condenado à castração química por ser quem ele era, né? E ele se matou, enfim. Essa loucura de você ser condenado por alguma coisa que você só é, né? Assim, você acredita, você... Então, assim, eu tô pegando exemplos, enfim, longos, mas eu acho fascinante como a sociedade evolui para alguns caminhos, mas que algumas pessoas têm que comprar umas brigas boas para poderem fazer isso, né? E hoje em dia você está, sei lá, tem umas 2 linhas de título, assim, né, de cargo, mas você é uma diretora dentro da Marsh, a maior corretora do mundo, que é uma companhia que abraça e se identifica com isso, né? A diversidade, ouvir as pessoas, é um valor forte da companhia, né? Sim. Como que você encontrou a Marsh nesse caminho? Como que essas duas, né? Essas duas ideias conseguiram se encontrar? A Marcha que me encontrou. Tá. E aí foi um papo inicial. Eu realmente não tinha a menor intenção de sair do mercado que eu estava. Tinha passado por... Bom, estava no mercado, como eu te comentei, né, de gases industriais e medicinais em plena pandemia. Então, se teve uma coisa que foi emocionante e de um aprendizado, assim, surreal, foi ter vivido fabricação de oxigênio na pandemia. E quando a Marcha bateu na minha porta, eu já conhecia a companhia. Falei, bom, já sabia quem o Eugênio era. Já sabia. Porque o Eugênio é muito conhecido no mercado de diversidade e inclusão, porque ele tem mais de uma vez o título de o CEO da diversidade. Cara, que legal. Né? Então, eu estava numa indústria e já sabia quem o cara era. E sou de recursos humanos. Então, como uma pessoa de recursos humanos, quem não conhece Pato, da Mercer, não é uma pessoa de RH. O maior gênio que existe em remuneração. Ele é o papa da remuneração. Ao ponto de, quando eu cruzei com ele depois de entrar na March, no corredor, eu tive vontade de pedir autógrafo. Juro. Porque ele é uma sumidade. Então, alguns nomes já me eram muito conhecidos, mas uma coisa é o que a gente vê no LinkedIn, né? Lembra? Outra coisa é o que é na vida real, né? E tem muita empresa que é muito boa no fake. Muito boa. Bom, tive uma primeira conversa, né? Um primeiro bate-papo. Quando acabou o meu primeiro bate-papo, eu fiz assim, eu não sei nem o que vai dar aqui. Mas eu quero trabalhar nessa companhia. É aqui. É aqui que eu vou poder continuar fazendo o que eu estou fazendo, só que com de autonomia, voltando para a ancestralidade, de levar a possibilidade ferramental da autonomia, só que fazer isso em uma escala diferente.
Porque o nosso negócio transita por muitos negócios, né? Então, é tocar muitas indústrias, muitos mercados ao mesmo tempo. Sim. Aí, pô, aqui tem um spotlight diferente. Acho que pode fazer sentido para minha vida. E aí conversei com o Eugênio, na conversa com ele, aí eu falei, eu trabalho para você para servir café, você quer? Porque ele é uma coisa incrível, ele é incrível. E foi assim que a gente se encontrou. Que bom, né? Nossa! Bom, eu não acredito que nada é por acaso, né? Então... Desde quando você se identificou com a religião de matriz africana? Tendo a história de vida, né? Os pais. Meus pais têm uma religiosidade completamente diferente de mim. Estariam dentro do que a gente enquadraria como protestantes, Tá. né? Tem já 20 anos. 20 anos de... Não foi, o comecinho não foi no candomblé, mas foi dentro do espiritismo. Foi, o que é Kardec? Começar a meio que entender um pouco disso. E aí eu fui andando e estou já há muitos anos no candomblé. Mas foi uma busca minha mesmo, literalmente, de tentar entender o que eram essas vozes que estavam dentro de mim. Aí eu não estou falando de ouvir voz, não, tá, gente? É assim, tá, mas eu tenho um questionamento do porquê que isso acontece. Por que tal coisa acontece com a vida de tal pessoa. Algumas coisas que para mim não faziam muito sentido, foi uma busca. Foi realmente uma busca. Que legal. O Jorge, que trabalha aqui com a gente, que é coordenador gerente de desenvolvimento, ele também é do Candomblé. E eu tenho perguntado mais para ele, assim, aprendido mais. E eu acho fascinante, assim, fascinante. As religiões, no geral, me fascinam muito. Como a gente encontra caminhos, explicações e tudo mais para as mesmas dores, né? Para as mesmas questões, dificuldades, seja lá o que for, né? Sim. Mas é muito interessante. Fê, queria ir para o nosso minuto final aqui Tá. e te perguntar algumas coisas mais pessoais. Nossa conversa também foi bem pessoal, né? A gente conversou com bastante transparência, assim, em tudo. Mas me fala aí um lugar inesquecível. Ilê Axé Ogum Alabedé, o terreiro. Para mim é o terreiro. Viajei para um monte de lugar no mundo, é tudo muito legal, A Índia foi uma loucura a viagem para a Índia. Mas para mim inesquecível é lá. É quando eu fecho o olho na maior dificuldade, é o que me vem à mente. É o que você sente lá. Lá, ali eu sinto o meu sangue pulsar, literalmente. Incrível poder ter isso na vida. É um sonho realizado. Você vai me fazer chorar, né? Poder fazer o que minha avó disse. Poder ser instrumento facilitadora. Eu sou só o caminhão que leva e traz as coisas. Da autonomia financeira daqueles que ainda não conseguiram atingir. Das minorias, né? Você é milhares de vezes a sua avó. Eu sou. Um sonho que você quer realizar. O que você mira? O que você gostaria de encontrar, chegar, realizar? Juntar, talvez com um shift um pouquinho diferente, um percentual de carga de trabalho um pouco diferente do que eu tenho hoje, mas igualmente continuar fazendo o que eu faço, de ser essa facilitadora, de ajudar o outro a ter instrumento, só que incorporando mais uma rotina espiritual, né? Eu tenho isso hoje já, eu já realizo muitos trabalhos dentro desse pilar da espiritualidade, mas se eu puder fazer uma comparação tosca aqui, eu tenho 80% no mundo corporativo e 20% no mundo espiritual. Eu gostaria de trazer mais harmonia, sabe? Para esses percentuais. Porque é facilitar igualmente, é ajudar igualmente no desenvolvimento das pessoas. E um livro. Dom Casmurro. Legal. Apaixonada.
por Dom Casmurro. Leu quando era nova? Li quando era nova. Comprei versão antiga. Ah, é? Gosto. Tenho certeza que tinha delícia. uma homossexualidade ali. Interessante. Releiam sobre o olhar da homossexualidade. Um filme. Olha, um filme. E o Vento Levou. Por quê? Me impactou quando eu era adolescente. Menina, né? Uhum. E hoje eu olho para trás e vejo porque que essa estrutura de filme me impactou se eu sou tão diferente disso. Então, me faz muito lembrar. Eu tenho muitas críticas a este filme. Justamente porque, revejam, são 4 horas, tá, gente? Mas revejam. Tem um patriarcado ali tão forte e tem um feminino tão abafado que hoje eu entendo porque que me impactou. E te impactou incomodando. Muito, muito. Só que eu era uma menina. Só que eu já dou nome pro que me impactou. Né? É interessante ter nomes para as coisas, né? Tem que ter. Tem que ter nome. Eu demorei para entender mesmo o porquê de ter nome, né? Porque parecia, não, já inventaram... Mas endereçar aquilo é muito interessante, né? Tem um impacto diferente, né? Não, o cara só me interrompe. Não é só interrompe, isso é um método, né? Isso é uma forma. Um ídolo. É minha avó, né? É ela. Ela foi... Vê-la viver era um espetáculo. Era sentar na Broadway. Minha avó era um espetáculo de mulher vivendo. Assim, costureira. Assim, de sabedoria, de uma ternura, de um olhar terno e forte ao mesmo tempo. É ela. Ela só teve uma filha, a sua mãe, ou ela tem outras? Ela teve 2 meninas e 3 meninos. 5 no total. Eu vou adicionar um que não estava aqui, que é um vinho. Vinho bom é todo vinho que lhe traz prazer. Porque vinho é a bebida, mas vinho é o momento, né? Agora, vamos escolher uma uva? Vamos. Taná. Taná? Adoro. Eu sei que é uma das mais puxadas, mais encorpadas que tem. Bebo Pinot? Bebo, mas Taná. Sempre. Pô, que legal. E uma frase que te define, ou que você gosta? Neta de Zilda. Neta de Isabel, filha de Zilda. Esposa de Adriana. Candomblessista, corintiana e apaixonada por vinho. É isso aí que eu sou. Muito bom, muito bom. Fê, obrigado. Eu Obrigado que pelo agradeço. papo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo. Eu sei que tempo é pauleira para todo mundo. Então, obrigado por dar esse espaço e para a gente te conhecer mais, para outras pessoas também te conhecerem mais. Como é que elas chegam em você? LinkedIn, Fernanda Quilotti, com CHI-LOTTI. No Instagram, @CHI-LOTTI, Quilotti. E assim, quer começar rindo? Joga no Google Fernanda Quilotti Aprendiz. Aí todo mundo dá uma risada, tal, não sei o quê. Deixa eu ver o que essa menina tem para dizer. Como foi participar de um reality, um programa desse? É reality, né? É categorizado. É um reality show, Como foi participar? Agora que acabou meu contrato, que durou 10 anos... Você não podia falar por 10 anos? Por 10 anos. É totalmente show e não reality, né? Nada mais fake do que... Não, tem. Tá. Tem a coisa toda. Mas, enfim, né, gente? É um business para quem ganhou dinheiro com esse business. Os patrocinadores, os apresentadores. Gente, é reality? Porque é um business. Mas, no caso ali, eu como participante, não tá ganhando nada, não. Muito bom. Obrigado, Fê. Obrigado. E procurem falar com a Fernanda, bem ativa nas redes sociais. Sim. E mandem mensagem. Enfim, eu acho que é muito importante
também esse olhar novo que ela tem da indústria de seguros. Vale muito a pena aproveitar, né? O Jeff Bezos, ele tem esse negócio do day one, né? Dessa visão que a gente tem dos primeiros dias. É muito importante quanto a gente pode aprender com ela. Fechou? Fechadíssimo. Obrigado, Contem Fê. comigo, aos que quiserem aprender a mentorar, aos que quiserem fazer mentoria. Né? Eu faço muito isso na vida pessoal. E vocês têm isso estruturado na March, né? Super. Super estruturado. E os nossos indicadores de promoção de mulheres e o avanço das mulheres nas camadas dentro da organização, o último grupo, 29% foi promovida. Caramba! É muito legal. É muito legal. Troquem ideia, falem com a Fê. Não é papo furado, mimimi, sei lá. Essas formas de diminuir. Vale muito a pena, mesmo que você só queira grana. Valeu, pessoal. Até a próxima. E deixem o like, curtir, se inscrevam, pacote completo. Valeu. Valeu. Obrigada. Obrigado, Fê.